do quinto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Tia Lívia tá com muita saudade de vocês, espero que isso tudo passe rápido para que a gente possa voltar para a nossa sala de aula breve, tá bom? Antes da gente dar continuidade às nossas atividades da apostila, a gente vai relembrar um pouco dos conteúdos que a gente estudou anteriormente, tá? Nós vimos que algumas cidades, né, do passado, principalmente a egípcia, praticavam rituais. Esses rituais eram praticados pela sociedade. E um ritual muito importante para os egípcios foi o ritual da mumificação, que era um ritual muito importante para eles, que era o ritual, que era essa crença de que existia uma vida após a morte. Bom, eles também praticavam, né, esses rituais no dia a dia, relacionados também à colheita, eles praticavam rituais para terem uma boa colheita, ou quando as coisas não davam certo, eles também praticavam esse ritual para que no ano posterior as coisas acontecessem de formas diferentes. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje, a partir da página 31, nós vamos ver que não eram somente os egípcios e os mesopotâmicos que praticavam esses rituais, que existiam também outros povos que praticavam rituais, ok? Então, vocês abram a apostila aí para mim, tá? Lá na página 31, tá? Vamos começar a partir da página 31 e vamos fazer também a página 32, 33 e 34, tá bom? Peguem a apostila e vamos lá. Então, nós vamos começar a perceber que existe uma outra sociedade que percebia também essa questão de vida após a morte, que era a sociedade chinesa, a China antiga, tá bom? Então, abram aí na página 31 da apostila em História e vamos para a seção Outros Olhares. Leia os textos e responda as questões a seguir. Primeiro, vamos fazer uma leitura dessa imagem aqui, tá? Sempre importante ler a legenda das imagens para a gente entender o que ela está representando. Em 1974, foram encontradas 30.000 esculturas de barro representando soldados. Essas obras estavam enterradas na tumba do imperador Qin, o governante de maior relevância da China antiga, o qual morreu em 210 a.C. Então, olha só, quando vocês analisam essa imagem do governador Qin, que foi o governante Qin, que foi enterrado com essas 30.000 esculturas, que eram os soldados deles, né, em vida, que eles foram representados em forma de esculturas de barro para ser enterrados com ele. Isso faz lembrar, gente, vocês, sobre o conteúdo que nós estudamos. Lembram sobre o faraó? De como ele era sepultado, com o que ele era sepultado. Bom, agora nós vamos fazer as questões da página 31. Vamos para a questão A. Os chineses também acreditavam em vida após a morte, e a tumba do imperador Qin é a maior encontrada até a atualidade. Em que esse achado arqueológico que se assemelha com o costume dos egípcios? Foi aquilo, gente, que nós conversamos. Vocês vão relembrar aí o que a gente estudou sobre o faraó. Por que eles eram enterrados com seus bens materiais? Lembra que eles acreditavam que existia também uma vida após a morte? Por isso, eles enterravam o faraó juntamente com seus bens materiais, ok? Então, vocês vão fazer essa relação entre essa crença dos chineses e a crença dos egípcios, ok? Aí na questão B, tá assim: considerando o número de esculturas de barro encontradas na tumba do imperador, é possível afirmar
que ele era um governante poderoso? Justifique a sua resposta. Bom, analisando a imagem, dá para a gente perceber se ele era ou não uma figura respeitada, poderosa, né? Vocês vão analisar aí a imagem e juntamente com aquilo que nós já conversamos e vão responder a questão B justificando a sua resposta, ok? Agora, virem aí na página 32 que nós vamos começar a falar sobre esses governantes nas sociedades da antiguidade e também vamos falar sobre essas primeiras leis que foram desenvolvidas, tá? Vamos ler então o textinho aí, O Rei e a Lei. Você estudou o surgimento das primeiras cidades e as pessoas que nelas viviam. Também descobriu que essas cidades eram protegidas por muralhas e guerreiros. Com o aumento da quantidade de habitantes e a multiplicação de atividades, como de artesanato e comércio, em cada local, um grupo de pessoas que tinha mais poder passou a governar a vida dos demais habitantes. Tais grupos se destacaram no decorrer do tempo e se tornaram o que chamamos de família real. Normalmente, a família real era formada pelo rei, pela rainha e pelos filhos. Com a morte do pai, um dos filhos se tornava responsável por assumir o governo. Esse texto está falando que nas primeiras sociedades se tornavam governantes aquelas pessoas que tinham outro tipo de poder. Quando nós falamos em poder, em governante, hoje em dia, nós já logo remetemos ao poder político, né? Mas nas primeiras sociedades, era governante aquelas pessoas que se destacavam na parte econômica, ok? Eram aquelas pessoas que se davam bem ou no comércio, ou no artesanato, ou na agricultura. Essas pessoas começavam a exercer uma certa influência sobre a sociedade em que eles viviam e assim se tornavam e acabavam governando. É assim que acontecia naquela época. Bom, nessa imagem abaixo está sendo representado o casal, o Akhenaton, faraó, e sua rainha, Nefertiti, com as filhas. Então aqui está o faraó, sua rainha e as filhas, ok? Uma no colo do faraó e duas no colo da rainha. Agora subindo aí, vamos ler o quadrinho amarelo. Essas pessoas, os soberanos, que exerciam um grande poder sobre o reino, viviam em palácios. Para os egípcios, eram locais importantes, por isso eram construídos com pedra, um material bastante duradouro. Por outro lado, várias outras construções, como casas, não resistiram até os dias atuais, pois eram feitas com tijolos de barro, secos ao sol. Resumindo o que esse textinho está falando, eles estão falando que o que era considerado importante para essas pessoas, eles construíam com pedras, que era um material resistente, tá? Mas falando mesmo, resumindo isso aí, o que eles estão querendo dizer? Que o que era considerado importante para as pessoas que comandavam a sociedade egípcia era construída de pedras. E as casas das pessoas comuns eram construídas de tijolos, de barro, que era um material que não era tão duradouro quanto a pedra, ok? Então, vamos continuar aí na página 33, vamos ler. O povo acreditava na divindade dos reis de sua família, ou seja, que eles eram deuses ou enviados dos deuses para governar. Sendo assim, sentia-se seguro, protegido, mas também temia a família real. Quando alguém cometia um crime ou alguma injustiça, o rei, com base no costume, sabia qual punição ou reparação deveria determinar para que a justiça fosse cumprida. Além de aplicar a justiça, o rei ajudava a organizar a vida em sociedade. Tá bom, pessoal? Então, como nós já vimos nas aulas passadas, para o povo da Mesopotâmia, o rei
era um representante de Deus na terra. E na sociedade egípcia, o faraó era o próprio Deus na terra. Então imagina o poder que esse faraó tinha sobre a sociedade, ok? Então, por isso ele era uma figura de poder. Tudo que o faraó falava se tornava lei, porque todo mundo respeitava. Ninguém ousava questionar o que ele falava. Todo mundo respeitava e seguia aquilo que ele falava, tá bom? Agora, continuando aí na seção lápis na mão, ainda na página 33, tenho a primeira atividade aí para vocês fazerem. De acordo com o que você estudou sobre mumificação, complete o texto a seguir usando as palavras destacadas. O que vocês vão fazer aí? Muito simples, né? Vocês vão ler o texto e vão pegar essas palavrinhas aqui e encaixá-las no lugar correto para que dê sentido ao texto, tá bom? Então, pausem o vídeo e façam as atividades, tá? Virando aí na página 34, na questão 2, está perguntando assim: por que a crença na divindade dos reis os ajudava a governar? Aí vocês vão responder com base naquilo que nós já estudamos, que a gente acabou de falar, tá? Essa questão do respeito a esses reis. Na questão 3, está perguntando assim, está falando assim: assinale com X a ilustração que representa os túmulos dos grandes faraós. Lembrando aí, ó, que nós já estudamos essas duas imagens, ok? Uma pertence à Mesopotâmia e outra pertence ao Egito. Aí vocês vão assinalar aí a figura que representa os túmulos dos grandes faraós, ok? Na questão 4, é aquilo que nós já estudamos muito em sala, no primeiro capítulo, lembra? Fizemos até uma provinha com esse conteúdo, tá? Inclusive vocês foram muito bem. Espero que vocês também estejam se empenhando em casa, como vocês se empenhavam na sala, tá? A tia Liv tá morrendo de saudade disso, dessa aproximação nossa na sala, tá bom? Ó, na questão 4 tá assim: relembre as características dos grupos nômades e sedentários. Para isso, escreva essas características conforme indicado no quadro. Ó, do lado esquerdo, vocês vão colocar as características dos povos nômades e no lado direito, vocês vão colocar as características dos povos sedentários. Recordem aí que foi um assunto muito estudado por nós em sala, tá? Então, essa, gente, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Na aula de hoje nós estudamos as páginas, né? 32, 33 e 34. E com isso nós finalizamos a nossa primeira apostila, tá bom? Nas próximas aulas eu vou finalizar com vocês a apostila do Espírito Santo, a parte de história que nós estávamos estudando, e depois que a gente finalizar e fizer a atividade avaliativa sobre a história do Espírito Santo, nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre em história, tá bom? Ó, então, um beijão para vocês, tá? Tia Liv tá morrendo de saudade e até a próxima aula, tá? Tchau!